Vamos já entrar dentro do contexto de uma batalha. Davi, quando foi enfrentar Golias, vocês conhecem a história, Davi, ele tinha uma certeza no coração dele, ele ia ser vitorioso. E Davi recebeu de Deus uma instrução, recebeu de Deus uma estratégia para vencer o gigante Golias. A primeira coisa que em Davi me chama a atenção é uma coisa que muitos guerreiros não têm. Muitas pessoas que lidam na esfera espiritual, de batalha espiritual, essas pessoas não têm, que é o equilíbrio. O equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, perdão, o equilíbrio é tão importante que para que o fogo, olha só, para que o fogo pegue, para que o fogo, que a Bíblia diz, deverá continuamente queimar sobre o altar e não se apagará. Para que esse fogo continue pegando, alguns elementos químicos precisam estar em trabalho, precisam estar ali em ebulição. Um deles é o combustível. O combustível é aquele que vai fazer o fogo, né, se manter, que é o combustível. Aqui chamo de carburante. O combustível, porque o fogo ele tem um triângulo, né? Se esse triângulo ele estiver em harmonia, estiver equilibrado, o fogo pega. Ou seja, se a pessoa estiver em harmonia, se a pessoa estiver equilibrada, ela vai conseguir vencer a luta, a batalha, a dificuldade. Se ela estiver desequilibrada em algum ponto, ela não vai conseguir. Então o fogo ele precisa de carburante, quer dizer, combustível. Ele precisa de oxigênio, que não é o ar. Oxigênio é uma substância da nossa tabela periódica. Ele precisa do oxigênio e ele precisa de o calor, o inesco. Aqui se chama inesco. Alguma coisa que seja calor, para dar fagulha, para dar centelha. Ele precisa desses três elementos. Faltando um desses três elementos, não há fogo. Não pega fogo. Então, para que existisse na época o fogo continuamente sobre o altar, esses elementos precisavam estar presentes. O equilíbrio desses elementos precisava estar presentes. Não pode ter muita madeira, não pode ter muito carburante, não pode ter muito oxigênio. Tem que ser na forma equilibrada, que forme um triângulo. Ou seja, todos os lados são iguais. Assim tem que ser o crente. Nós temos que ser um triângulo perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que torna a vida do crente, a vida do cristão, equilibrada. Quando ele não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um cara desequilibrado. Por incrível que pareça. Pastor, mas tem gente que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e é desequilibrado. Tem, muitos. Porque não entenderam que eles não são deuses, não são semideuses. Ah, eu sou filho de Deus, eu sou semideus. Não, você só é filho. Você não é semideus. Talvez você vai ser... talvez, se você obedecer direitinho, você vai ter uma coroa, né? Vestes novas. Talvez, se você obedecer. Mas se você não obedecer, você não terá essas coisas. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte. Se o triângulo está perfeito na sua vida, você não precisa se preocupar se você está ou não equilibrado, porque você está equilibrado. Então, quando Davi se aproximou de Golias, ele se aproximou de Golias no deserto. E o deserto não é um lugar que é plano, asfaltado igual aqui, ó. Tô sem as mãos dirigindo, cruzo meus braços, por quê? Porque aqui não tem pedra que desvie meu carro. Então, Davi, ele se movimentava olhando para o chão e deve ter feito uma base ali, lógico, né? Para rodar uma funda, ele não pode rodar uma funda de pé junto, porque senão ele cai junto com a funda. Então ele teve ali a sua estratégia, lógico. Ele já vinha de uma sequência de lutas com leões e ursos, que cada um desses bichos atacam de uma forma.
Eles não são bichos iguais. Urso é urso, leão é leão. Leão tem sua forma, urso tem sua forma. Leão tem suas garras, urso tem suas garras. Leão tem sua estratégia, o urso tem sua estratégia. E Golias tinha sua estratégia. Uma delas era tentar sabotar Davi. Ele tentou sabotar Davi. Ah, você vem aí, tá achando que eu sou um cão? Você vem aí contra mim, você tá achando que eu sou um cão? Ou seja, você não tá vendo que eu sou um gigante? Que eu sou poderosão? Eu sou o grande Golias? Você tá vendo o tamanho da minha lança? Você tá vendo o tamanho do meu escudo? Eu sou fortão, e palalá, e pololô. Muito bem, Davi não estava de olho nessas coisas. É exatamente aí que a gente erra. A gente às vezes está de olho no poderio bélico do inimigo e esquece que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito bem. O equilíbrio de Davi era um equilíbrio mental e um equilíbrio físico. Porque Davi, ele sabia que tinha pedras ali no caminho. Tinha umas pedras grandes, umas pedras pequenas, tinha um buraco, poderia ter um escorpião, poderia ter... Tinha coisas de deserto, coisa de lugar de batalha. E Davi sabia muito bem disso. Tô tirando o cinto porque eu já cheguei no meu estacionamento. Davi sabia muito bem disso. E por saber disso, o equilíbrio de Davi, da sua habilidade intelectual, juntou-se com o equilíbrio que Deus deu a Davi. Então, existe um equilíbrio que é seu, é nato seu, é do seu temperamento. E existe um equilíbrio que Deus te dá para determinadas lutas da vida. Eu conheço pessoas que perderam bebês, perderam filhos. E, no entanto, não ficaram loucas, doidas, desvairadas. Venceram. Porque Deus deu para elas o equilíbrio de saber que foi Deus que levou. Porque de saber que Deus quis para ele. Entendeu? Então eu termino essa palavra dizendo: eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é o seu gigante, qual a sua dificuldade, qual é o seu urso, o seu leão, o seu gatinho, não sei. Mas o que eu sei é que para cada desses bichos, para cada dessas dificuldades, existe um equilíbrio que eu e você precisamos desenvolver, e espiritual, e existe um equilíbrio mental, um equilíbrio nosso, humano, que eu e você precisamos desenvolver. Tá bom? Deus te abençoe muito e faça de você uma pessoa muito mais equilibrada do que você imaginava que pudesse ser. Um grande beijo. Adiós. Tchau.